Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos juntos, né? E misturados. Para mais uma ministração que nos vai fazer crescer em graça, né? Para mais uma libertação das unhas dos lobos. E assim nós vamos subindo de grau em grau e vivemos livre desses enganadores que tem por aí. Então, meus amados, vamos para a nossa ministração de hoje. Vou pedir para você dar um like neste canal em Nova Aliança no YouTube, se inscreva neste canal, né, para que esse canal venha crescer e assim venha alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir a palavra da verdade. Assim também, você deve dar um like nesse canal, nessa página no Facebook, Ed do Teclado. E também, você fazendo isso, você vai espalhar esta mensagem àquelas pessoas que estão necessitadas de ouvir a verdadeira palavra. E o nosso tema de hoje é as vítimas da feitiçaria do sistema religioso. Esse é o nosso tema. As vítimas da feitiçaria do sistema religioso. Não precisa jogar pé de mim antes do tempo, porque nós vamos ler aqui. Aqui a gente fala e mostra, né? E para nós iniciar a nossa homilia, que eu não quero me demorar, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Gálatas. Gálatas, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo do 1 ao 3. Ó Gálatas insensatos, Paulo chamando a atenção dos Gálatas. Foi um povo, já tem até falado aqui, né? Foi um povo que mais deu trabalho para Paulo. Os Gálatas, apesar deles não viviam envolvidos com religião, os Gálatas, a primeira palavra que eles receberam foi a do Evangelho de Cristo. Mas quando eles receberam esta palavra, logo em seguida apareceram aqueles intrometidos para ensinar para os Gálatas outro Evangelho. E quando Paulo pregava aos Gálatas, Paulo saía nas suas viagens, que voltava, achava os Gálatas praticando obras da lei de Moisés, e Paulo reclamava com eles, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem vos fascinou a vós outros? Entre cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto crucificado. Foi isso que Paulo falou para vocês. Quem foi que falou que Jesus Cristo estava, vocês acreditaram no Jesus crucificado? É para vocês acreditarem no Cristo ressuscitado. Amém? Porque Jesus de Nazaré, até a cruz, ele era um judeu cumpridor da lei. E como eles conheciam, e Jesus mesmo falava, eu sou o caminho. Não era o caminho para os evangélicos, ele era o caminho da cruz. Eu sou o caminho da cruz, aonde vocês vão ser libertos. Mas por enquanto, eu sou apenas um judeu cumpridor de lei. E Paulo estava mostrando, tentando fazer com que o povo de Gálatas entendesse isto, né? Que era para eles seguirem o Cristo ressuscitado depois da cruz, porque os crentes, os religiosos, eles não conseguem discernir as ações do Jesus de Nazaré nos seus dias de vida e as ações do Cristo depois da cruz. São diferentes, né? E nós temos, se nós quisermos viver em graça, nós temos que saber discernir essas coisas, né? Discernir o Jesus de Nazaré antes da cruz e o depois da cruz.
É, aqui no versículo 1 ainda, né? Vos outro, antes cujo os olhos foi Jesus Cristo exposto na cruz, ele fez essa pergunta aos Gálatas. Versículo 2, quero apenas saber isto de vós. Quero que vocês me expliquem isso aí, né? Recebeste o evangelho pelas obras da lei de Moisés, né? Ou pela pregação da fé, pregação da graça? Pela pregação da graça. E como é que vocês agora estão pregando lei, querendo ver lei de Moisés? Versículo 3. Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, né? Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Eu vou ler o 4. 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão. Isso é o que Paulo pregando aos Gálatas, meus amados. Porque há 2000 anos, hoje, né, voltando para os nossos dias de hoje, há 2000 anos, a igreja, cheia de um encanto, do encantamento, né? A igreja, nos dias de hoje, cheia de um encantamento, esperando Jesus voltar. Mas por que esse povo, essa igreja, espera Jesus voltar nesse encantamento? Porque isso é um encantamento. A pessoa esperar Jesus voltar, ela está encantada. Porque a palavra, a Bíblia, ela mostra que ele voltou. Aí você, mas onde está? Não, você tem que ler. Basta você ler. Mas você tem que ler indo prestando atenção no que você está lendo. Se você não presta atenção no que você está lendo, você não vai detectar a volta dele. Mas está escrito, estava, que ele voltou. Né? Ou senão o homem era um mentiroso. Mas isso não é verdade, ele era verdadeiro. Né? Então a pessoa que espera Jesus voltar, essa pessoa está encantada. Está encantada. Enquanto a Bíblia mostra que ele já voltou, não tem na Bíblia, mas não tem na Bíblia quando que mostra que ele voltou. Tem sim, é só você ler. Eu consigo ler. É que eu presto atenção no que eu estou lendo. Essa é a diferença. O sistema religioso não presta atenção no que está lendo. Eles prestam atenção no que o pastor prega. É isso que eles prestam atenção. É só ler. Mas o religioso não quer ler Bíblia, meus amados. O religioso não quer ler Bíblia. Ele quer que o pastor fale. E o pastor não vai mostrar uma coisa para eles que possa prejudicar o pastor, que possa cortar ele do seu cargo, que possa cortar o salário dele, que possa cortar as mordomias dele. Ele não vai pregar, ele não vai mostrar para a igreja aonde é que está escrito que Jesus voltou. Ele não vai mostrar. Você quer ver como uma pessoa, ver se isso não é um encantamento. Uma pessoa está encantada, você vê uma pessoa encantada assim, ó. Abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, um livro antes de Mateus. Malaquias, capítulo 1. Isso é um encantamento para os religiosos.
Porque, meus amados, se você presta atenção, essa é uma das passagens que eu vou mostrar, né, aqui lendo para você, que o religioso, o sistema religioso, no geral, ele vive encantado, vive num encantamento nervoso, que não consegue discernir nada, só ouve o que o pastor fala, mas não se preocupe em ler a Bíblia com atenção. Então, os pastores pregam Malaquias para a igreja. Eles recebem, porque estão encantados. Porque Malaquias é uma sentença para o povo de Israel. Não é para nós, não é para a igreja de Cristo. A sentença tem destinatário. O juiz não pode, há mais de um ano atrás aí, foi dada uma sentença para um homem lá no Rio de Janeiro de 400 anos, Sérgio Cabral, acho, né? Essa sentença aplicada em Sérgio Cabral, ela pode ser aplicada em mim, pode ser aplicada em você? Não pode. Mas segundo os evangélicos, segundo o sistema religioso, pode. Pode aplicar a sentença que foi dada a Sérgio Cabral, pode aplicar em nós, porque se o pastor pega essa sentença que foi aplicada no povo judeu, e agora o pastor pega essa mesma sentença e aplica na igreja, e a igreja recebe, só estando debaixo de um encantamento. Não tem outra explicação. A pessoa tem que estar debaixo de um encantamento. E eu dou graças a Deus por Deus ter me tirado desse encantamento, né? Hoje eu estou livre. Veja só, a sentença, livro de Malaquias. A sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então essa sentença não pode ser aplicada. Todo o livro de Malaquias é uma sentença aplicada ao povo de Israel. Não é aplicada à igreja. E eu vivi nesse encantamento. Eu vivi nesse encantamento, mas Cristo me devolveu a minha mente. Eu tinha entregado a minha mente a esses cães, mas Deus, Cristo me devolveu a minha mente. Não, você precisa da sua mente. Toma a sua mente de volta, porque só Ele vai nos dar essa mente de volta. Uma vez que você entrega a sua mente na mão de um chamado pastor, você fica incapaz de raciocinar. Você fica enfeitiçado, encantado. Sentença, eu vou ler de novo, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então a sentença dada a Sérgio Cabral, ela não pode ser aplicada a mim que eu não roubei, não matei, não pode ser aplicada a você que não roubou e não matou. É uma sentença que só serve para ele. Mas a igreja encantada, ela não consegue enxergar, né? Contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vou ler o 2 só para... Não era nem para me ler, mas eu vou ler o 2. Eu vos tenho mandado, diz o Senhor. Deus tem mandado, ele usando a boca do profeta Malaquias. Mas vos dizeis, em que nos tem... o que nos tem amado, né? O que nos tens... É isso mesmo? Amados. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci. Versículo 3. Porém me aborreci de Esaú. Eu não vou continuar lendo, senão você vai ver que o livro
Malaquias é uma sentença. E nós não temos tempo aqui para me ler o livro todo de Malaquias, para mostrar para você, para a igreja, para esses enganadores com o nome de pastor, enganando a igreja, que o livro de Malaquias é uma sentença ao povo de Israel e não à igreja dele, não à igreja de Cristo, né? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Você vê, meus amados, o encantamento que a igreja vive. Uma igreja que lê isso aqui, porque isso aqui não está encoberto. A igreja lê isso aqui, mas ela está encantada. Ela não consegue entender, discernir o que ela está lendo, por conta que o pastor tomou conta da mente dela, encantou ela. E ela não consegue, mas a palavra está aberta, escancarada aqui para todos ler, né? Dizendo aqui, ó, que se eu deixo aqui, eu já falei, estou cansado de falar aqui, se eu deixo a minha casa aqui e vou num local buscar Deus, eu só posso ter encantado, só posso estar encantado, eu só posso estar enfeitiçado, porque a palavra diz que Ele não está lá. A palavra diz que Deus não está nesses locais. Vamos ler. Atos dos Apóstolos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita. Habita ou não habita? Não habita. Não habita em santuário, em santuários, né? Está no plural, que é todos. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Habita ou não habita? Aqui está dizendo que não habita. E como que eu vou num local desse buscar Deus, se Ele está dizendo, eu não estou lá, eu não estou lá, eu não estou lá, para onde você vai? Eu não estou lá, me procure aonde eu estou, que é dentro de você. Aí quando a pessoa procura Deus dentro dela, que foi o meu caso, quando eu deixei de buscar Deus nesses locais, aonde Ele diz aqui que Ele não está lá, e eu passei a buscar onde eu busco Deus, busca dentro de mim, então, busquei dentro de mim e eu encontrei Deus. Amém, meus amados. Aí está, meus amados, volta lá em Gálatas de novo. Gálatas de novo, capítulo 1. Gálatas 1, versículo 6 e 7. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na lei de Moisés. É isso? Não, até me parece que dentro dessas igrejas aí, eles não usam a mesma Bíblia, né? Foi chamados, foi chamado, no versículo 6, né? Chamou, daquele que vos chamou na graça, não foi na lei de Moisés, foi na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz, eu não estou acreditando que vocês que receberam o chamado de Cristo para viverem nele, e agora vocês estão indo para a lei de Moisés, passando tão depressa para a lei de Moisés. Eu não acredito nisso.
Então, meus amados, mas é dessa maneira que uma pessoa encantada vive. Ela não consegue raciocinar. Não consegue raciocinar. O religioso não vive a verdade de Deus. Uma pessoa encantada não vive a verdade de Deus. Não vive a verdade de Deus. Vive do medo, a pessoa vive do medo e do encantamento que o pastor colocou, conseguiu encantá-la para que ela não saia de lá. Essa que é a verdade. A pessoa vive em Romanos um pouquinho atrás. Quero ser bem rápido hoje, não quero demorar não. Romanos capítulo 10, versículo 10, versículo 4, que também diz assim, 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Como que eu não consigo entender isso aqui se a palavra está clara? Só se eu estiver encantado. Se eu estiver encantado, se eu estiver enfeitiçado, eu não consigo entender isso aqui. Porque a palavra está explícita aqui. Eu vou ler de novo. O fim da lei é Cristo. Então, se eu continuo praticando a lei de Moisés, o que é que eu estou dizendo com isso? A manifestação de Jesus de Nazaré não aconteceu. E acha não veio. E acha pode vir daqui um dia, daqui um tempo, daqui uns milhões de anos, pode ser. Se o fim da lei é Cristo e eu pratico lei, eu tenho que estar enfeitiçado, meus amados. Não tem outra explicação, não tem. Eu tenho que estar enfeitiçado, eu tenho que estar encantado ali pela serpente, que é o pastor. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se eu pratico a lei de Moisés, eu estou assinando lá, Cristo não veio, não se manifestou, né? Estou assinando lá, eu não creio em Cristo na sua manifestação. Eu não creio. E qual foi a palavra de Jesus de Nazaré nos dias da sua carne? Aquele que crê será salvo. Salvo para a vida eterna ou salvo dos ladrões? Salvo dos ladrões. Salvo desse encantamento, salvo dessa feitiçaria religiosa. Ainda, volta lá um pouquinho em Atos, que nós estávamos lá no versículo, no capítulo 17, volta no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 21. É um versículo só também. E foram informados ao teu respeito. Isso aqui foi um encontro que Paulo teve com os da lei, né? Tiago, João, Pedro, né? Foi um encontro que ele teve quando Paulo ficou anos fora pregando o evangelho, mas ele veio a Jerusalém visitá-los. Isso aqui foi um encontro, por isso que eu não vou ler muito, você pode continuar lendo, né? Eu vou ler só o versículo para você ver o quanto que esses religiosos andam enfeitiçados, né? E foram informados a teu respeito, que ensina a todos os judeus entre os gentios. Então, na pregação de Paulo, alguns judeus, alguns poucos judeus, se converteram ao evangelho e se congregava com quem? Com os gentios. Coisas que no passado os judeus não poderiam se juntar aos gentios. Então, por isso que
Tiago, já sabendo do que acontecia, né? Ele estava falando com Paulo agora. E foram informados a teu respeito que ele ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem. Então, esse é o evangelho de Cristo, o evangelho que ensina você a apostatar de Moisés. Ensina você a abandonar as práticas religiosas de Moisés. Porque não foi Deus que deu aquelas práticas, mandou Moisés praticar aquilo lá. Deus não mandou Moisés fazer sacrifício, Deus não mandou. Mas foi Moisés. Moisés, ele se achou perdendo quando Moisés descia, as primeiras vezes que Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava, porque Deus acompanhava ele. Mas chegou um momento que o rosto dele não brilhava mais. E Moisés, vendo aquilo, ele tentou uma astúcia para prevalecer no comando do povo judeu como cabeça, né? Então, foi isso aqui. Os gentios apostataram de Moisés. Vocês precisam se apostatarem das leis de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos. Nesse tempo aqui, era cortar o couro do pingolim. Hoje, o engano é apresentar no altar. Então, a mulher, o casal tem um filho, né? E na primeira oportunidade, nessa época aqui era 8 dias. Mas hoje, na farsa de hoje, passa dos 8 dias, né? Mas na primeira oportunidade que esse casal vai à igreja, depois do nascimento da criança, eles levam para apresentar a Deus. Apresentar uma criança a Deus, no qual, durante os 9 meses da gestação, essa mulher dizia, esse filho ou essa filha, né? Depois que se faz o ultrassom, esse filho ou essa filha foi Deus que me deu. Muitos aí, muitas mulheres, até conta testemunho por várias vezes abortarem, né? Não conseguirem a gravidez, fixar a gravidez, fica grávida e perde, fica grávida e perde. E de tanto elas clamarem a Deus, Deus consente a ela essa gravidez. Afinal de contas, toda mulher é digna de ser mãe, né? Foi para isso que ela veio ao mundo. Aí diz, um filho, vou ter um filho, Deus me deu. Aí com 8 dias, quando vai na igreja, leva o filho para apresentar a Deus. Será que Deus não sabe o que deu para ela? É preciso apresentar? O mesmo acontece, o sistema, a pessoa vive tão encantada, enfeitiçada nessas religiões, que elas não percebem os acontecimentos das coisas, né? A pessoa trabalha, se esforça, trabalha, faz hora extra, né? Arruma até o segundo emprego, porque ela quer comprar um carrinho para ela, seja novo, zero, ou seja usado, mas a intenção dela é comprar. Ela trabalha, se esforça e consegue. Pede a Deus, Deus aqui me dá um carro, eu preciso de um carro para andar com a minha família, fazer compra no mercado, ir no hospital, todas essas coisas. E Deus chega a um ponto de, esse cara tem que parar de me aborrecer, eu vou conceder um carro para esse meu filho aí. Aí concede o carro para ele. A primeira oportunidade, o que é que a pessoa faz? Leva o pastor ungir. Poxa, se foi Deus que deu, como ele confessa que foi Deus que deu, muitos escrevem atrás do carro, propriedade de Deus, propriedade particular de Deus. Se foi Deus que te deu, por que levar para o pastor? Para o pastor ungir?
Eu conheço outra pessoa, não vou falar o nome dele não, porque tem muitos que estão ouvindo esse vídeo que sabem quem é. Camarada, de tanto pedir, nesse tempo hoje não frequenta mais essa igreja, essa denominação. Hoje ele frequenta a Adventista. Nessa época ele frequentava a Assembleia de Deus. De tanto ele pedir essa bênção a Deus, Deus consentiu que ele comprasse um fusquinha amarelo. Oh, bênção, graças a Deus. Levou para o pastor ungir, com 15 dias roubaram o carro. Aí ele se desiludiu da Assembleia de Deus e hoje, por conta dessa desilusão, hoje se encontra na Adventista. São esses encantamentos, meus amados, que a pessoa não consegue, uma pessoa encantada, enfeitiçada, ela não consegue discernir, ela não consegue, né? Deve circuncidar os filhos, nem a andar segundo os costumes aqui, da lei. Se eu estou pagando dízimo, eu estou no costumes da lei, eu estou no costumes de Cristo, do Evangelho de Cristo, estou no costume da lei. Mas qual foi o nosso chamado? Não praticar os costumes da lei. Se eu me batizo nas águas, eu estou nos costumes da lei ou estou nos costumes do Evangelho de Cristo? Eu estou no costume da lei, porque era João Batista na lei que batizava. Se eu faço um jejum, eu estou nos costumes da lei ou estou no costume da graça de Cristo? Estou no costume da lei. Mas o seu chamado não é para viver a graça de Cristo? Tira esse encantamento da sua cabeça. Permita que Cristo devolva a sua mente. Cristo vai devolver a sua mente no momento que Ele olhar para você e ver que você é capaz de andar sobre as suas pernas, ministrar a sua mente. Ele vai te devolver a sua mente. Tá bem? Atos 21. Abra a sua Bíblia em Colossenses 2. Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões. Quem era que transgredia aqui a lei de Moisés? Os judeus, porque os gentios não tinham lei. Então você se vê que Paulo está falando com aqueles judeus, lembra que acabamos de falar, de ler em Gálatas, com aqueles judeus que estavam congregados junto com os gentios. Amém, meus amados? Vou tomar aqui um pouco de água. Pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Preste atenção, meus amados. Porque a palavra, ela tem revelação. Foi o seu raciocínio para raciocinar. Porque no sistema religioso, diz que você beber um copo de vinho, você vai para o inferno. Se você comer carne de porco, você vai para o inferno. Se você não guarda o sábado, você vai para o inferno. Se você vai na praia, vai para o inferno. Se a mulher usa brinco, vai para o inferno. Corta o cabelo, vai para o inferno. Pronto. Mas lê isso aqui. Mas a vós outro deu vida juntamente com ele. Se ele deu vida a mim, eu estou junto com ele. Se eu for para o inferno, você vai também. Porque você me deu vida junto com você, Cristo. Se eu for para o inferno, você vai também comigo. Está junto comigo.
Vai ou não vai? Vai. Você vê a mente do crente aonde chega. Por quê? Não raciocina. Está incapaz de raciocinar. Está enfeitiçado. Está enfeitiçado. Juntamente com ele. Então, aqui está a prova que nós não podemos ir para o inferno, mesmo acreditando na hipótese que existisse o inferno de fogo, como se prega dentro das religiões. Porque o inferno que existe é a cova, desse ninguém escapa. Mas o inferno de fogo que nem prega na religião, se eu for, ele vai também. Porque ele está junto comigo. Perdoando, olha o que ele fez junto comigo, depois que ele juntou a mim. Perdoou, né? Perdoando todos um bocadinho. Os pastores vão orar, vai pôr a mão na sua cabeça, vai fazer um jejum por você, vai fazer uma vigília para que você seja perdoado. É isso que está escrito? É lógico que não. Então você vê o encantamento dentro da religião, perdoando todos os nossos delitos. 14, tendo cancelado. Ele não parcelou 10 vezes na Casas Bahia. Ele pagou de uma vez à vista, assim, ó. Pagou. De uma vez só. Ele pagou. Ele não parcelou. Se tivesse escrito aqui, mas ele parcelou, eu dizia, Jesus, tu parcelou a minha dívida e tu não pagou, não é? Tu pagou as primeiras prestações e não pagou as outras. Por isso que agora eu tenho que depender de um pastor para ele interrogar por mim, interceder por mim. Mas não, aqui está escrito cancelado. Todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida. O escrito de dívida. Lá vai eu entrar de novo. Com a minha mente vai raciocinar. Eu devia, né? Vamos dizer assim, um IPTU para a prefeitura. Isso é verdade, o IPTU de 2019, por uma questão aí, não foi pago. Só o de 2019. E sempre ela mandava carta para mim, porque eu devia o IPTU lá. Hoje, se eu for lá, não vai aparecer a dívida, porque eu negociei. Então a dívida não vai aparecer mais. Amém, meus amados? E é o que ele fez aqui, ó. Ele cancelou o escrito de dívida. Quanto que eu devo para Deus hoje? Aqui está dizendo que eu não devo nada. Não devo nada. E que condenação eu vou ter se eu não devo nada para Ele? Nenhum. Da dívida que era contra nós. A dívida era contra nós. Aqui, nessa palavrinha aqui, ó, tá aparecendo aqui o quê? Um satanás de rabo. Tá aparecendo aqui. Por quê? A palavra Satanás quer dizer contra. Qualquer assunto contra outro assunto é o Satanás. É o contrário, um assunto contrário. Como aconteceu com Pedro, né? E outros aí. Então, aqui, para quem entende o evangelho na mente, tem um evangelho na mente, tem uma mente que raciocina, aqui nós achamos logo o quê? Um Satanás. A palavra contra. Era contra nós, então, na cruz, ele derrotou o quê? Satanás. Esse aqui, ó. É difícil de entender? Contra nós. E que constava de quê? Olha, agora aqui apareceu os diabos que ajudam Satanás, né? Constava de ordenanças, porque não era só 10 mandamentos, tinha as ordenanças. Constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente. Como Jesus inteiramente? Não foi inteiramente. Ele não removeu inteiramente.
Porque diz que a pessoa é obrigada a dar dízimo, a fazer sacrifício, fazer oferta, é obrigado a se batizar nas águas, é obrigado a fazer jejum. Então essas ordenanças aqui não foi inteiramente, foi pela metade. Não, meus amados, não é que foi pela metade. Ele removeu inteiramente, de fato e de verdade. É que nós temos uma serpente. Temos, não existe, deixa eu falar a palavra bem correta. Existe uma serpente por aí que encanta a igreja e deixa a igreja enfeitiçada, sendo obrigada a praticar ordenância removida por eles. Amém, meus amados? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Os pastores foram lá, pegaram pé de cabra, não sei se alguém sabe, né? É um ferro que tem unha assim, que arranca prego. Foram lá, arrancaram os pecados, arrancaram as ordenanças, e uma principal delas é a sábado, né? Ele arrancou também lá. O dízimo foi arrancado, o jejum foi arrancado, para pôr aqui, porque se não pôr aqui, aonde vai aparecer o pastor? Em lugar nenhum. E eu vou lhe mostrar uma passagem aqui, que vai trazer exatamente o que é que faz, o que acontece quando a pessoa está encantada. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 28. No capítulo 28, no versículo, nós vamos ler até o 14, nós vamos ler do 7 até o 14. Presta atenção o que acontece quando a pessoa está encantada, enfeitiçada. Versículo 7, 1 Samuel, capítulo 28, do 7 ao 14. Versículo 7. Então disse Saul foi um rei levantado para o povo de Israel contra a vontade de Deus. Então, a coisa ruim já começou ali. O povo de Israel já desobedeceram a Deus e pediram um rei. Deus deu o rei, mas contra gosto dele. Vocês querem um rei? Eu vou te dar. Então disse Saul aos seus servos, Saul desesperado. Eu até escrevi aqui, né? Vamos ler o 7. Né? Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, né? Para que me encontre com ela e consulte. E disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endron, que é médium. Então Saul, quando ele viu que Deus já não respondia o que ele queria, o que ele pedia, né? Ele usava o negócio do peito aqui que consultava Deus, as coisas todas. Então Saul já começou a ficar desesperado, ficou desesperado. Ele vendo Davi tomando o reinado dele sendo passado para Davi. E Saul ficou desesperado, né? E mandou os servos ir atrás de uma mulher que ele mesmo tinha chutado ela para fora, porque ela era uma médium, né? E com Deus isso não pode. Era contra Deus os médium, né? E assim, ele desesperado mandou ir atrás dessa mulher, né? Davi, se eu ler aqui no 4 que eu escrevi aqui logo. Então Saul, rejeitado por Deus, é igualzinho às igrejas de Deus vive hoje, né?
Saul, rejeitado por Deus, ele desesperado busca quem? Uma feiticeira. Uma feiticeira, a mesma que ele ameaçou de morte, antes mesmo que acontece, né? Antes mesmo que acontece com a igreja. Então, Saul ameaçou essa mulher quando ele ainda estava vendo que ia perder o reinado. Antes, né? Antes dele ser vendo que ia perder o reinado. Até aí, Deus respondia a ele. Mas ele fez essa mulher ir embora, mas quando ele estava perdendo o reinado, a quem que ele foi atrás? Dela. Né? E a mesma coisa que acontece com os crentes, acontece com a igreja, rejeitada por não reconhecer o Espírito Santo que está dentro dela. Eles vão buscar solução nos feiticeiros chamado pastor. É isso que acontece, meus amados. E é preciso você ficar esperto com isso aí, né? Vamos ler a história de Saul, né? Um pouco, né? Não vamos ler toda não, só para você ter o conhecimento. No versículo 7, né? Consulte, disse eles, o seu servo a uma mulher em Endron, que é médium. 8. Saul desfalçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela recompensa e me faça subir aquele a quem eu disser. É o que acontece com as igrejas. Igrejas são vidas. Elas desesperadas, porque não tem resposta de tudo aquilo que elas desejam, aí vão atrás de quem? Do feiticeiro. Chega lá, o feiticeiro encanta elas. E elas não conseguem mais discernir mais nada, né? É o que está acontecendo aqui, me adivinha, vamos lá, porque o que eu disser, então, o desesperado vai até o feiticeiro com o nome de pastor, já fica encantado, aí vão em busca de umas promessas que só o pastor vê. Presta atenção. Só o pastor vê. Eles não vê. Estão encantados. É o que acontece aqui. Veja o que aconteceu aqui. A feiticeira encantou Saul. Adivinhe, pela recompensa, me faça subir aquele em que eu disser. É lógico, Saul sabe que quem morre não volta. Quem morre não volta. O próprio Davi confessou isso. A pessoa só tinha que morrer uma vez. Então, se eu mandar uma pessoa, eu vou num feiticeiro desse e falar vou lá, feiticeiro, faz subir meu pai. É lógico que ele vai jogar uma mentira na minha, vai me encantar a ponto de eu acreditar no que ele falar. Veja, aquele que eu faça subir, aquele que eu disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, né, lá atrás, expulsou ela de lá. Bem faz o que fez Saul. Como eliminou da terra os médiuns. Ela foi uma delas que correu de lá para não morrer. E adivinha, os médiuns e adivinhos é justamente o que se encontra numa igreja dessas daí. Porque pôs-me armas cilada a minha vida, disse a médium, né? Para me matares. 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. 11.
então lhe disse a mulher, a médium, né? A encantadora, que tem dentro dessas igrejas por aí. A mulher, quem te farei subir? A médium perguntou, quem te farei? Já começou por aí, né? Porque se ela fosse uma pessoa sábia mesmo, ela já sabia o que Saul foi atrás, com quem Saul queria falar. Mas como ela não sabia de nada, ela já jogou essa daí. Quem quer que tu queres fazer subir? Respondeu-lhe ele, faz-me subir, Samuel. É lógico, isso é mentira. Um homem só pode morrer, uma pessoa só pode morrer uma vez. Então, se ele subir, ele vive seu. 12. Vindo a mulher, vendo a feiticeira, né? Vendo a mulher a Samuel, quem estava, presta atenção, meus amados, esse é o problema das pessoas ficarem encantadas por esse feiticeiro aí de igreja. Quem era que estava vendo aqui? A mulher. Saul não estava vendo. Então, os feiticeiros dessas igrejas aí ficam em cima do altar prometendo chaves de ouro, prometendo bênção, dizendo que Deus deu uma chave de ouro, está dando a chave de ouro, mas só ele está vendo. A igreja não está vendo nada, a igreja está enfeitiçada, a igreja está encantada. Em cima daquele encantamento, eles rapam todo o dinheiro que eles têm. E o que está acontecendo aqui, o espelho daqui, ó. E o espelho está daqui, ó. Então lhe disse a mulher, quem é que farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel, que era o profeta, né? 12. Vendo a mulher a Samuel, vendo a mulher a Samuel, isso já era mentira que ela não estava vendo bulufas nenhuma. Gritou, ela simulou, né? Gritou em alta voz a mulher. Disse a Saul, quem? Gritou a Saul. E o próprio Saul, já tinha, desde o princípio, dizendo, mostrando para ela quem era que ele queria que subisse. Então ela gritou. Só quem estava vendo era ela. Saul, nem os outros homens não estavam. É assim que acontece o encantamento dentro das igrejas com essas promessas de feitiçaria. E disse a Saul, por que me enganaste? E disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. A mulher já viu que ele era o rei, aquele rei que expulsou ela de lá. 13. Vamos ler até o 14. Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês, não tema, o que vês? Né? Não tema, mulher, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus, um D minúsculo, né? Vejo um Deus que sobe da terra, preste atenção, só ela está vendo. As promessas de cima desses chamados altar, só o pastor vê. Sobre a terra, 14, perguntou ele, Saul perguntou ele, como é ele? A mulher, meus amados, a mulher sabia. A mulher era do tempo dela, ela conheceu Samuel. A mulher sabia como um profeta se vestia. E aí ela está dizendo aqui, ó. Perguntou ele, como é a sua figura? A mulher sabia como um profeta se vestia. Como é a sua figura? Respondeu ela. Ela não só sabia, a médium aqui, não só sabia como ele se vestia, mas sabia como era a feição dele, que era do tempo dela. Respondeu ela, vem subindo um ancião, né? Era como eles conheciam o profeta, vem subindo um ancião, e está envolto numa capa de profeta. Lembra da capa do profeta de Elias, que deixou cair? Numa capa. Entretanto, entendendo Saul, Saul não viu nada. Ele entendeu que era Samuel.
E é as mesmas feitiçaria que se faz em cima desses altares aí, oferecendo chave de ouro, a chave da porta da casa própria, chave do carro importado, chave de empresa, chave de comércio. É a mesma coisa, meus amados, é a mesma coisa. A feitiçaria feita dentro dessas chamadas igrejas aí, você não é capaz de imaginar se você nunca esteve dentro de uma delas. E hoje conheça a graça de Deus também, né, agora. Entendendo Saul, que era aquele Samuel, Saul entendeu. Saul, nesse momento, o que é que aconteceu? Ele foi encantado pela feiticeira, que era Saul, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou. Presta atenção, entendendo. Saul não viu nada. Saul, nesse momento, foi encantado, como as igrejas vivem encantadas por aí. E para nós encerrar, hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia no livro de Tito. Tito capítulo 1, versículo 9 ao 12. Versículo 9. Apegando a palavra, e pegando a palavra fiel, né? Apegando a palavra fiel, que em segundo a doutrina, de modo que tenha, isso é um conselho que Paulo dando a Tito, né, o seu braço direito, segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo a casa inteira. Por que pervertendo a casa inteira? Porque nesse tempo aqui, a palavra de Deus não podia ser pregada. Por conta de Nero perseguia. Então eles pregavam dentro das casas das pessoas, baixinho, sem usar microfone, né? Então eles pervertendo a casa inteira, ensinando o que não deve, a lei de Moisés não deve ser ensinada, ensinando o que não deve, por quê? Por torpe ganância. Se não prega a lei de Moisés, não tem dinheiro. 12. Foi mesmo dentre deles um seu profeta que disse: cretense, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçoso. 13. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que seja sadio a sua fé, a sua mente. Amém? Já lemos até demais. Amém, meus amados? É para isso que serve o Evangelho de Cristo. Para libertar aqueles que vivem encantados por esses chamados pastores, dentro desses açarpão por aí, com o nome de igreja do Codofredo do Reino de Deus. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida e em todas as áreas da sua vida. E quarta-feira nós estamos de volta. Amém? Até lá.